Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 18 de junho. Ministro Ricardo Lewandowski vota pela inconstitucionalidade de lei da autonomia do Banco Central. O relator foi o único a votar na sessão virtual do STF, que foi interrompida por pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Você vai conferir também na edição de hoje. Empresário Carlos Wizard entra com pedido no Supremo para evitar condução coercitiva à CPI e retenção de passaporte. STF promove evento sobre o papel do judiciário na agenda global para o desenvolvimento sustentável. Ministro Marco Aurélio remarca aposentadoria para 12 de julho. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, decidiu adiar a data da aposentadoria e vai permanecer na corte até o dia 12 de julho, quando completa 75 anos de idade. Em março, ele havia informado que a saída seria no dia 5 do próximo mês. A decisão foi comunicada oficialmente ao presidente da corte, ministro Luiz Fux. No documento, Marco Aurélio diz que, em mais uma demonstração de apego ao ofício de servir, ele vai se dedicar ao judiciário até o último momento. E assim diminuir ao máximo o número de processos que serão repassados ao seu sucessor. Em julgamento no plenário virtual, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, votou pela inconstitucionalidade da lei que deu autonomia ao Banco Central. O relator acolheu o parecer da Procuradoria-Geral da República, para quem o projeto de lei deveria ter sido proposto pelo Poder Executivo Federal e não pelo Legislativo. A ação foi apresentada pelo PT e PSOL após o presidente da República sancionar em fevereiro deste ano a lei complementar que dá autonomia ao Banco Central. Com a nova regra, a instituição deixa de ser vinculada ao Ministério da Economia e passa a ter objetivos estatutários próprios. De acordo com a legislação, o presidente e diretores do Banco Central terão mandatos de 4 anos. O presidente da República indicará os nomes, que deverão ser aprovados pelo Senado. Para os partidos, a autonomia do Banco Central retira a autoridade do governo sobre um instrumento de definição da política econômica e, desse modo, o Poder Executivo abre mão de uma competência constitucional. A ação aponta que o projeto de lei sobre o assunto teve vício de iniciativa, por ter sido proposto pelo Senado e não pela Presidência da República. No voto apresentado no plenário virtual do STF, o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que esse último ponto é o que torna a medida inconstitucional. Para o relator, não está em julgamento se a autonomia do Banco Central é boa ou ruim para o destino da economia do país, ou se a decisão do Congresso foi adequada. Para ele, a questão em debate é saber se, por iniciativa exclusivamente parlamentar, à luz dos ditames constitucionais, seria possível subtrair do presidente da República o controle de algum órgão integrante da administração pública federal, sem que tal fosse feito por meio de projeto de lei com origem no Poder Executivo. O julgamento foi suspenso após o pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. O empresário Carlos Wizard acionou o Supremo Tribunal Federal para não ser conduzido à força CPI da pandemia. A comissão pediu à Justiça que a medida fosse adotada depois que ele não apareceu para depor nesta quinta-feira. O empresário Carlos Wizard tenta evitar a condução coercitiva e a retenção do passaporte dele, determinadas pela CPI. Wizard foi convocado para prestar depoimento à comissão nesta quinta-feira, mas não compareceu ao Senado. A justificativa é que o empresário estaria nos Estados Unidos acompanhando o tratamento de saúde de um familiar. No habeas corpus encaminhado ao ministro Luiz Roberto Barroso, os advogados alegam que o Wizard vem sendo tratado como investigado e não como testemunha, e por isso deve ter a sua real condição jurídica reconhecida. Pedem também que seja definida uma nova data para que o empresário seja ouvido e tenha tempo hábil de voltar ao Brasil. Ainda sobre a CPI da pandemia, o ministro Dias Toffoli suspendeu liminarmente a quebra de sigilo do ex-assessor especial do Ministério da Saúde, José Hardman de Araújo. O advogado criminalista atuou na pasta durante a gestão de Eduardo Pazuello. Ao suspender a determinação, o ministro Dias Toffoli afirmou que não houve demonstração objetiva de envolvimento do ex-assessor nas supostas irregularidades investigadas pela CPI e que a quebra não pode se fundamentar genericamente em razão do cargo ocupado.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que o controle judicial sobre interpretação de normas regimentais legislativas é inconstitucional. Segundo a decisão do STF, a intervenção do Judiciário somente se justifica quando houver violação às normas constitucionais em respeito ao princípio da separação dos poderes. A decisão foi por maioria de votos em sessão do plenário virtual. Prevaleceu o voto do relator ministro Dias Toffoli. A discussão foi objeto da análise de um recurso extraordinário, que veio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e teve repercussão geral reconhecida. O pano de fundo do recurso é um projeto de lei do Senado Federal de 2015, que previa a alteração do Código Penal para aumentar a pena do crime de roubo praticado com emprego de arma de fogo e uso de explosivos. Previa também a revogação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca. O recurso foi interposto por um homem que, em setembro de 2019, assaltou um ônibus em Planaltina, no Distrito Federal, ameaçando o cobrador e motorista com uma faca, e foi condenado pelo crime de roubo. A sentença de primeira instância estabeleceu a pena conforme a redação originária do Código Penal e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da lei, que aumentava a pena do Código somente para os casos de roubo com arma de fogo. A Justiça do Distrito Federal julgou inconstitucional a norma usada para a dosimetria da pena, por considerar que houve uma falha na tramitação da lei que a estipulou. No STF, a defesa do acusado argumentou que não seria possível o exame pelo Poder Judiciário da interpretação de normas regimentais das casas legislativas e pediu o afastamento da dosimetria na pena aplicada. Ao prover o recurso, o ministro Dias Toffoli destacou que, nesses casos, é vedado ao Poder Judiciário substituir o Legislativo para dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental. Em decisão colegiada inédita, STJ manda contar em dobro todo o período de pena cumprida em situação degradante. Voltamos já. A Constituição Federal do Brasil, definida por Elis Guimarães como a Constituição Cidadã, marca o fim de um longo período ditatorial e a retomada da tão esperada democracia. Ela é conhecida como Constituição Cidadã porque ela legitima direitos civis e direitos políticos que foram tão suprimidos no regime anterior e agora garante que o Estado será responsável pela implementação desses direitos. Em decisão colegiada inédita, o Superior Tribunal de Justiça determinou que seja contada em dobro todo o período em que o homem esteve preso em situação degradante. A quinta turma do STJ negou o recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro e confirmou decisão monocrática do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que concedeu em maio deste ano habeas corpus para que seja contado em dobro todo o período em que o homem esteve preso no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no complexo penitenciário de Bangu, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. A unidade prisional objeto do recurso sofreu diversas inspeções realizadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos após denúncia feita pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro sobre a situação degradante e desumana em que presos eram mantidos. Essas inspeções culminaram na edição de uma resolução publicada em novembro de 2018 que proibiu o ingresso de novos presos na unidade e determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido no local, exceto para os casos de crimes contra a vida ou a integridade física e de crimes sexuais. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aplicou a contagem em dobro apenas para o período de cumprimento de pena posterior à data em que o Brasil foi notificado formalmente da resolução da Corte Interamericana. Ao julgar o caso na quinta turma, o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca lembrou que, a partir do decreto 4.463 de 2002, o Brasil reconheceu a competência da Corte Interamericana em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos, aprovada em 1969. Sendo assim,
As sentenças da CIDH são vinculantes para as partes processuais. Com a decisão unânime da quinta turma, o STJ fixou a contagem em dobro para todo o período. Esta é a primeira vez que uma turma criminal do STJ aplica o princípio da fraternidade para decidir pelo cômputo da pena de maneira mais benéfica ao condenado, que é mantido preso em local degradante. A decisão caracteriza um importante precedente possível de ser aplicado para a resolução de situações semelhantes. E o STJ, em parceria com o Conselho da Justiça Federal, promoveu um seminário para falar sobre os desafios da igualdade racial. O encontro foi online e transmitido pelo YouTube. O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do CJF, ministro Humberto Martins, abriu o encontro virtual, destacando a criação de um grupo de trabalho permanente para formular propostas de igualdade racial no âmbito do STJ. É exatamente para dar visibilidade à questão da igualdade racial que no dia 20 de novembro de 2020, Dia da Consciência Negra, determinei por meio da portaria 404/2020 a constituição de um grupo de trabalho destinado à elaboração de estudos e propostas para a formulação de políticas sobre igualdade racial no Tribunal da Cidadania. Segundo o presidente, um relatório do grupo constatou que, embora o número de servidores negros na corte esteja acima da média de outros tribunais, ainda é baixo comparado com percentuais médios da população brasileira. O referido grupo de trabalho entendeu pela necessidade de identificação de ações afirmativas e programas que estimulem maiores avanços em favor da equidade, visando implementar de forma mais efetiva o cumprimento dos dispositivos legais vigentes, tais como o Estatuto da Igualdade Racial e as resoluções do Conselho Nacional de Justiça para a matéria. A primeira palestra foi proferida pelo ministro do STJ, Benedito Gonçalves, que também é presidente da comissão de juristas criada pela Câmara dos Deputados para discutir o racismo estrutural e institucional no país. O magistrado falou da importância de trazer o tema a debate. O racismo institucional é discriminação que ocorre em instituições públicas ou privadas, que de forma direta ou indireta promove a exclusão ou preconceito racial. O racismo estrutural é uma forma de discriminação muito mais difícil de perceber. Às vezes vem até disfarçada de um modo carinhoso e é formado por um conjunto de falas, hábitos, situações que acaba promovendo a segregação ou preconceito racial sem que as pessoas deem contas. Tem surgido e vão surgir diversas ações afirmativas para poder exatamente dar a igualdade de oportunidades. Também participaram do evento o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, a professora e pesquisadora Ana Cláudia Farranha, o juiz de direito do TJDFT, Fábio Esteves, e a juíza auxiliar da presidência e coordenadora do programa Humaniza STJ, Sandra Silvestre. Quem quiser assistir o seminário completo, ele está disponível na página do STJ no YouTube. E veja a seguir, STF vai promover evento virtual sobre a participação do Judiciário na Agenda 2030 da ONU. Depois do intervalo. A Constituição, como lei fundamental do Estado, é de extrema importância para todos, pois além de definir os fundamentos e os objetivos da República, ela funciona como uma espécie de certificado de garantia para que o cidadão possa se valer de direitos fundamentais, como o direito à vida, o direito à igualdade e o direito de liberdade.
A institucionalização da Agenda 2030 no Poder Judiciário vai ser debatida em um grande encontro promovido pelo Supremo Tribunal Federal na próxima segunda-feira. Ministros do STF, presidentes dos demais tribunais superiores, bem como representantes da Organização das Nações Unidas, da Advocacia Geral da União, da Procuradoria-Geral da República e das associações de classe de magistrados participam do encontro, que será transmitido ao vivo pela TV Justiça a partir das 2h da tarde. O judiciário brasileiro é o primeiro no mundo a exibir seus dados com base nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que é a Agenda Global de Direitos Humanos. O Supremo Tribunal Federal encabeçou esse compromisso e criou um grupo de trabalho para classificar os processos do acervo de acordo com esses 17 objetivos, para priorizar temas como a vida das pessoas, a paz, a prosperidade, o planeta e as parcerias globais sustentáveis. Desde o ano passado, os processos de controle de constitucionalidade com repercussão geral reconhecida, pautados para o plenário da Corte, recebem indicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que integram aquele tema. É uma nova forma de atuar a partir do resultado e do impacto das decisões em benefício da sociedade brasileira e da dignidade da pessoa humana. Esse movimento tem incentivado tribunais de todo o país a pensar em soluções semelhantes. O webinar Suprema Corte Diálogos sobre a Agenda 2030 vai discutir o papel do Poder Judiciário na concretização das metas formuladas na Agenda Global para o Desenvolvimento Sustentável. O evento tem como objetivo buscar formas de colocar em prática as metas e indicadores da Agenda Global 2030. O grande desafio é saber onde estão concentradas as maiores demandas da sociedade e as respostas do Judiciário, da Suprema Corte às unidades judiciárias de primeiro grau e como conferir maior velocidade à solução pacífica de controvérsias. O evento será dividido em 4 painéis, com participação de ministros do STF e tribunais superiores, além de representantes do Conselho Nacional de Justiça, da Advocacia Geral da União, da Procuradoria-Geral da República, da Organização das Nações Unidas e de associações da magistratura. O fotógrafo Sebastião Salgado, membro do Observatório do Meio Ambiente do CNJ, também participa do webinar. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou a ação de distribuidora que questionou a validade de contratos de arrendamento do Porto de Santarém, no Pará, no valor de quase 70 milhões de reais. A AGU confirmou na Justiça que o procedimento licitatório para a utilização de áreas do Porto Organizado de Santarém, localizado no Pará, obedeceu aos trâmites legais. A ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, realizou licitação para arrendar 2 áreas do porto, com o objetivo de movimentar e armazenar cargas do tipo granéis líquidos, derivados do petróleo. A empresa Petróleo Sabá S.A. foi a vencedora do certame. Ofereceu cerca de 68 milhões de reais pelo uso dos terminais. Uma outra empresa, a distribuidora Equador de Produtos de Petróleo, que também participou da licitação, foi à Justiça para que fosse suspenso o contrato com o consórcio vencedor. O principal questionamento da ação é de que apenas uma empresa conseguiu o arrendamento das 2 áreas leiloadas do porto e que essas áreas são vizinhas, contíguas, e que essa situação configuraria concentração de mercado e poderia trazer risco de desabastecimento. A AGU contestou essa tese, mostrou que o Tribunal de Contas da União analisou os documentos da licitação e não identificou qualquer irregularidade. E a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, fez estudos técnicos sobre o mercado de combustíveis no Pará e que o modelo proposto para a licitação priorizou os aspectos concorrenciais e que não haveria risco de desabastecimento. Conseguimos demonstrar que a empresa estava completamente errada. Restou muito bem demonstrado que esse modelo de licitação de áreas contíguas, com um único vencedor, ele atende economia de escala. Os terminais são considerados estratégicos para o abastecimento de combustíveis na região amazônica. Além do uso dos terminais, a empresa vencedora terá que investir no local. Os contratos são de 25 anos, renováveis por mais 25.
tem uma importância singular para a população da região norte e para a continuidade das políticas públicas, considerando que o vencedor do certame realizará investimentos significativos nos terminais envolvidos do Porto Organizado de Santarém, o que gerará um ganho de escala e serviços mais eficientes, pois a vencedora do certame foi a participante que ofereceu a melhor proposta, tendo sido observados estudos técnicos que demonstraram não haver concentração de mercado nem risco de desabastecimento para a comunidade local. Hoje, em mais uma reportagem da série sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, você vai ver como o golpe militar afetou a Corte e os reflexos dos atos institucionais nas decisões da Justiça. A reportagem de Renato Rosa. A posição de cada prédio é estratégica. Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Todos harmônicos, independentes. É a mais pura representação dos poderes da República. Mas nem sempre foi assim. O golpe de 64 tornou essa relação conturbada. O novo regime político privilegiava a autoridade do Estado em relação às liberdades individuais e o poder executivo em detrimento dos poderes legislativo e judiciário. 1º de abril de 1964, os militares retiraram João Goulart da presidência da República. Tiveram diversas prisões legais naquele momento. Então, muitas pessoas, como ainda existia o direito de habeas corpus, entraram com habeas corpus, com processos judiciais, enfim, para se verem liberados justamente das acusações. Nesse cenário de tensão, um caso emblemático marcou a atuação do Supremo no início do regime: o julgamento de um habeas corpus em favor de Mauro Borges Teixeira, então governador de Goiás, ameaçado de impeachment e prisão pela prática de crimes contra o Estado e a ordem política e social, mesmo após ter apoiado o golpe. Na época, o relator, ministro Gonçalves de Oliveira, concedeu a liminar para que fosse suspensa qualquer providência por parte da Justiça Militar, até que o habeas corpus fosse julgado pelo STF. A decisão foi confirmada pelos ministros, que decidiram que Mauro Borges não poderia ser processado e julgado pela Justiça Comum ou Militar, sem o prévio pronunciamento da Assembleia Legislativa Estadual. Foi a primeira liminar em habeas corpus concedida pelo Supremo durante o regime. As memórias de Mauro Borges viraram um livro. Ele faleceu em 2013, aos 93 anos de idade. O que Mauro Borges pensava na época. Perante o povo, o Supremo Tribunal Federal, numa hora de totalitarismo e caos, nunca fora tão altivo, independente, bravo e justo. Não seria exagero dizer que o Brasil deve o seu destino democrático ao mais alto poder judiciário. Mas a ditadura reservava estratégias para romper garantias e direitos, entre elas a publicação de atos institucionais. Em 1965, o jornal Correio da Manhã publicou um artigo atribuído ao então presidente do STF, ministro Ribeiro da Costa, com críticas ao regime, após saber que estavam sendo preparadas medidas contra a corte. Nada mais contundente, absurdo, esdrúxulo e chocante com os princípios básicos da Constituição que se cogite de aumento de juízes da Corte Suprema, sem que de sua iniciativa se manifeste essa necessidade mediante mensagem dirigida ao Congresso Nacional. Já é tempo que os militares se compenetrem de que nos regimes democráticos não lhes cabe o papel de mentores da nação, como há pouco o fizeram, com estarrecedora quebra de sagrados deveres. Uma semana depois, foi publicado o ato institucional número 2, que atingiu diretamente o STF, alterando a composição da corte, de 11 para 16 ministros. Com a publicação do AI-5 em dezembro de 1968, considerado um dos mais duros do regime, o Supremo Tribunal Federal ficou impedido de analisar habeas corpus para crimes políticos. É um ato extremamente autoritário que também tem um certo impacto no Supremo Tribunal Federal, ao permitir
a aposentadoria compulsória de 3 ministros. Em solidariedade aos cassados, o então presidente, ministro Gonçalves de Oliveira, e o decano da corte, ministro Lafayette de Andrade, deixaram o Supremo e a corte voltou a ter 11 membros na composição. Apenas o ministro Luiz Gallotti não era indicado do regime. Essa relação entre poderes ela fica extremamente prejudicada durante todo o regime militar. O regime durou 21 anos. Após a restauração da democracia e com a promulgação da Constituição de 1988, foi realçada a principal atribuição do STF, a de servir como guardião da Carta Magna do país. A justiça é o grande pilar da democracia. Garante a cidadania e, acima de tudo, garante a vida das pessoas e garante também aqueles que têm esperança. E uma última notícia. A Justiça determinou que a Polícia Federal retenha o passaporte do empresário Carlos Wizard assim que ele retornar ao Brasil. A medida foi solicitada pela CPI da pandemia após o Wizard não comparecer em depoimento marcado para ontem. A decisão é da juíza Márcia Souza e Silva de Oliveira, da Primeira Vara Federal de Campinas. O Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana. Até segunda.